Amós, capítulo 9, versículo 13. Presta atenção. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Presta atenção. Você entendeu esse texto? Sinceramente, você entendeu esse texto? Quantos de vocês estão treinados e acostumados com plantação de uva? Levanta a mão para mim aí. Quem está treinado e acostumado com plantação de uva? E com plantação de café? Quem está acostumado e treinado, levanta a mão agora. A maioria, não é mesmo? Até aqueles que não trabalham diretamente entendem mais de café do que de uva. Então eu quero que você ouça o texto de novo. Eu vou parafrasear o texto. Vamos trazer esse texto para a nossa realidade, para a nossa vivência, a nossa experiência. Escuta. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que a bênção será tão grande que quem estiver preparando a terra, logo será alcançado por quem já está colhendo os grãos de café maduros. E quem estiver secando e beneficiando o café, será seguido de perto por quem já planta novas mudas. A fartura será tanta que até os montes e colinas transbordarão de abundância, mostrando que a provisão de Deus não tem fim. Irmãos queridos, o profeta que nos traz a mensagem nessa noite, Amós, era um homem da roça. Ele fala de coisas que nós entendemos. Ele fala sobre o campo, ele fala sobre lavouras, ele fala sobre colheitas. E quando nós afirmamos que era um homem da roça, não é uma interpretação pessoal. Ele se apresenta como tal. No capítulo 7, ele diz de si mesmo o seguinte: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Amós, o boieiro. O boieiro cuidava de rebanho. O boieiro cuidava de gado. Amós, o colhedor de sicômoros. Ele colhia figos. Então nós temos diante de nós um texto escrito por alguém da roça, alguém do campo, alguém que cuidava de gado e alguém que colhia figos, que era a cultura da sua região. Amós conhecia bem a vida simples da roça. Ele fala a um povo que tinha colheitas fartas, mas que haviam se esquecido do doador da colheita. Hoje, meus irmãos queridos, nós estamos celebrando as lavouras do café, porque são essas lavouras que têm marcado a nossa história, que têm sustentado as nossas famílias, que movimenta a nossa economia, que enche as nossas despensas. Israel se esqueceu do doador da vinha, as uvas. Israel se esqueceu do doador das oliveiras, as azeitonas. Israel se esqueceu do doador das figueiras, dos figos. Eles esqueceram-se da graça de Deus que pairava sobre cada indivíduo, cada família, sobre toda a nação.
E nós, irmãos queridos, estamos aqui para lembrarmos que cada grão de café é um testemunho da graça de Deus. Cada grão de café é um testemunho da graça de Deus. Vamos falar juntos? Cada grão de café é um testemunho da graça de Deus. Só vocês. Logo, nós estamos aqui para não nos esquecermos que o doador do café é maior que o café, que o doador das bênçãos é maior que a bênção. Porque sobre nós, Keila, paira também a graça da provisão de Deus, tanto quanto pairava sobre Israel daqueles dias, paira também sobre as nossas vidas. Nós podemos ver a graça de Deus no cuidado de Deus nas lavouras de café. Quando você volta algumas páginas da sua Bíblia, no capítulo de número 4, no versículo de número 7, você vai encontrar esse cuidado de Deus nas lavouras, nas plantações de uvas, de azeitonas, de figos. E você vai encontrar esse mesmo cuidado nas nossas plantações, as nossas lavouras de café. Presta atenção, o versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Deus lembra a Israel, é Ele quem dá a chuva no tempo certo. E na lavoura de café, como a chuva é necessária para cada etapa da planta. Nesse momento, quando nós caminhamos pela cidade, a visão é uma das mais belas, a florada do café. A florada também depende da chuva, não uma chuva intensa, uma chuva bem mais mansa. A maturação do café depende do equilíbrio. Cada etapa do cuidado é frágil, sem a mão de Deus. A Bíblia diz que Deus tem os olhos, que todos têm os olhos fitos em Deus. E esperam de Deus o quê, Isabel? Esperam de Deus a provisão. Esperam de Deus o cuidado. Esperam de Deus o alimento. É Deus que é fiel, que nos manda a chuva na medida certa para as nossas lavouras de café e também para os demais produtos que nós temos em nossa região. A pergunta que surge é: somos fiéis ao Deus das bênçãos? Ou gostamos mais da bênção do que daquele que nos abençoa? Irmãos, quão importantes são essas perguntas? Porque Israel amava mais as bênçãos de Deus. Israel não amava o Deus das bênçãos. Israel amava as uvas de Deus. Israel amava, Jefferson, as azeitonas de Deus. Israel amava os figos de Deus. Mas eles não amavam o Deus que dava a uva, a azeitona, o figo. Então Deus tirou deles a abundância. A fartura de uva, de azeitona e de trigo foi retirada deles, porque amavam mais as bênçãos do que aquele que abençoa. Deus tira a abundância, Deus tira a fartura. E como respondem eles à ação de Deus?
Respondem eles, porventura, de forma positiva? Do capítulo 4, no versículo 8, Deus falando sobre a infidelidade deles e sobre as consequências. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Mas espera aí, não converteram? Eles eram estrangeiros? Eles não eram um povo do Senhor? Irmãos, nós precisamos ter cuidado com alguns vocábulos, porque de repente nós podemos associá-los aos não cristãos. A ideia de conversão, de repente, Maria Elisa, pode ser associada àqueles que não estão aqui dentro essa noite, ou aqueles que ainda não se renderam totalmente ao senhorio de Jesus. Conversão aqui significa voltar-se para Deus. É preciso que haja conversão no meio do povo do Senhor. Quando fala em conversão, não está falando que você abandonou Deus, que você abandonou a fé, que você deixou de vir à igreja. Aqui está falando de vida de compromisso. Aqui está falando de vida de intimidade. Eles continuaram adorando aos deuses daqueles povos. Eles continuaram vivendo ali, sem levar Deus a sério. O coração deles estava totalmente, Fábio Júnior, voltado para as bênçãos, mas não estava voltado para o Deus das bênçãos. Meu querido irmão, minha irmã, nós que estamos aqui reunidos com tanta gratidão em nosso coração, a moeda que rege a nossa região e a nossa vida financeira é o café. Nem todos trabalham lá na lavoura, mas todos nós trabalhamos indiretamente envolvidos com o café. Então quem trabalha no comércio aqui, quem trabalha na saúde, quem trabalha na administração, quem trabalha nos diversos setores da cidade, eu que trabalho aqui nessa igreja, todos nós somos abençoados com a mesma moeda, e essa moeda é o café. Então nós estamos aqui porque Deus tem nos abençoado. Mas nós não estamos aqui por causa do café. Nós estamos aqui por causa do Deus do café. O Deus do café é o mesmo Deus das Escrituras. Será que eu tenho amado mais o grão do café do que a Deus que fez esse grão? E que deu a mim e a você esse grão tão precioso, essa moeda tão especial, essa moeda tão rica. Quando nós vemos o cafezal florido, ou então olhamos para o terreiro cheio de grãos, secando ao sol, nós reconhecemos uma coisa, seu Walter: não é apenas fruto do esforço humano, não é. E vocês, cafeicultores, sabem disso muito bem. Vocês, donos de lavoura, vocês que trabalham nas lavouras, o resultado do braço nunca vai ser suficiente. Levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, Deus o dá, enquanto dormem. Então, meus irmãos, nós estamos aqui para reconhecer que tem sido Deus, Kainan, tem sido Deus, meu filho, o tempo todo. É a providência de Deus, é o cuidado de Deus. A colheita do café me convida à gratidão diária. Te damos graças, ó Deus, pelas nossas colheitas. Deve ser a nossa oração essa noite. Te damos graças, ó Deus, pelas nossas colheitas. Vamos falar juntos? Te damos graças, ó Deus, pelas nossas colheitas. Só vocês. Consegue, Thelma, ver a graça de Deus do cuidado com as nossas colheitas? Irmãos, nós também vemos a graça de Deus da colheita como uma oportunidade para algo que nós vemos aqui essa noite. Algo chamado unidade.
nem sempre nós estamos juntos. Nossa cidade, que é uma cidade pequena, e apesar disso é possível que nós passemos a semana inteira sem nos encontrarmos, sem sequer nos cumprimentarmos, ainda que sejamos uma geração privilegiada pela tecnologia, e podemos cumprimentar uns aos outros todos os dias e até fazer chamada de vídeo todos os dias para que nós possamos ter alegria de olharmos uns aos outros e de nos alegrarmos do cuidado de Deus nas idas dos nossos irmãos. Retornando do capítulo 4 para o capítulo 3, nós vamos perceber a graça de Deus na colheita como uma oportunidade para nós sermos mais unidos, para nós termos mais liga. De repente nós não temos liga. A gente está junto, a gente é igreja, mas a gente não tem liga. E nós precisamos ter mais liga. Olha o capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Vamos ler juntos? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Por que Amós fala isso, Isabela? Por que ele fala dessa maneira? O que te parece, Selma? Parece que havia unidade ou divisão? Quando Amós profetiza, meus irmãos, ele denuncia um povo que está dividido em sua relação com Deus. Um povo que buscava altares diferentes. Eles não buscavam os altares do Senhor. Eles buscavam os altares dos ídolos, dos seus deuses. Um povo que vivia em injustiça social, oprimindo o mais fraco, o mais pobre. E cada um corria atrás dos seus próprios interesses. Por isso, ele lança a pergunta que ecoa até hoje: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E você vai discordar de mim que unidade é um dos temas centrais da Bíblia, Sanderson? Será que alguém tem coragem, Viviane, de discordar que unidade é um dos temas centrais da Bíblia? Quando nós olhamos para as Escrituras, no Antigo Testamento, o texto clássico sobre unidade, você sabe, é o Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Neste salmo, o salmista, ele destaca a beleza da unidade do povo de Deus. Como é bonita essa unidade. Para nós que estamos aqui à frente, como é bonito olhar a igreja assim. Esse é o desejo do conselho da igreja. Esse é o desejo nosso, pastor e presbíteros, que a nossa igreja seja uma igreja unida, que os irmãos estejam juntos. A unidade, o salmista comparou com o óleo da unção. Aquele óleo representava Deus. Tomara que aqueles que adentraram aqui essa noite, que não são membros dessa comunidade aqui, que eles possam olhar para nós e que eles possam ver Deus em nossa vida. Nas orações que foram feitas, nas leituras que foram realizadas, nos cânticos que foram cantados. Também o salmista, ele fala da beleza daquela unidade como sendo o orvalho que traz a vida, o orvalho que faz a terra ter capacidade para produzir os seus frutos. E no Novo Testamento, Leniel, e no Novo Testamento, qual seria, meus irmãos, o texto mais significativo para tratar de unidade? Não pode ser outro, senão a oração sacerdotal realizada pelo Senhor Jesus. O Evangelho de João, capítulo 17, dos versículos 20 e 21.
Escuta, olha o que Jesus, na sua oração, falou ao Pai, acerca de nós, dos discípulos daqueles dias, e de nós, os discípulos de hoje. Jesus falou assim ao Pai em oração: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus irmãos, magnífico é esse texto, porque ele é o coração da oração realizada pelo Senhor Jesus. Jesus pede ao Pai, para a sua igreja, eu e você, para nós sermos um, como é a unidade da divindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Não são três deuses, mas um só Deus. O profeta, ele está mostrando para mim e para você, Eucilane, que não existe caminhada verdadeira sem unidade. E aí, meus irmãos, quando chegamos no capítulo 9, que é o capítulo final do livro, chegamos aqui no versículo 13 do nosso texto, nós podemos ver que essa abundância futura, ela também apontava para a unidade, apontava para um povo restaurado, apontava para um povo não mais dividido. Esse princípio chamado unidade se aplica, meus irmãos, à colheita do café. Emerson, será, meu irmão, que o café chega sozinho ao terreiro? Pergunta aos irmãos produtores aqui. O café chega sozinho ao terreiro? Esforços são necessários, né, Antônio Vitor? Não é mesmo, presbítero Dionésio? O dono da terra prepara, os trabalhadores colhem, as famílias ajudam, os vizinhos muitas vezes se apoiam entre si, porque nós ainda somos uma economia rural, ainda bem familiar. A colheita do café é uma experiência comunitária. A colheita do café é marcada pela cooperação. E assim, meus irmãos, tem que ser a vida da igreja. Um povo unido em torno da mesma fé. Um povo unido em torno do mesmo Deus. A colheita do café valoriza cada mão que trabalha. A colheita do café valoriza cada mão que trabalha. Repita comigo. A colheita do café valoriza cada mão que trabalha. Um grão de café sozinho parece insignificante, mas quando somado aos milhares, forma sacas preciosas. Vocês puderam ver um pouco dessa preciosidade, desse ajuntamento. Assim, meus irmãos, tem que ser a unidade da igreja. O cântico de uma criança é importante. Quando as nossas crianças estão à frente cantando, o nosso coração se enche de alegria. As crianças vindo à frente, trazendo os produtos, representando o cuidado de Deus, isso é de grande importância para nós essa noite. Impossível que no seu coração você não tenha se emocionado, que você não tenha sentido que grande tem sido esse Deus e gracioso demais com você. A oração de um irmão idoso, as colunas da nossa igreja. Aqueles irmãos que os tempos se passaram, mas eles continuam aqui. Às vezes em tempos de tanto mimimi, tempo de tanta frescura, alguns se afastam da casa de Deus por coisas tão tolas. A oração dos idosos, elas nos encorajam. Elas nos convidam, Abraão, à unidade.
Quando um idoso, uma idosa da igreja faz uma oração, eu sou convidado à unidade. Os anos se passaram e eles continuam presentes aqui. Passaram pelas mesmas coisas, pelos mesmos problemas, pelos mesmos aborrecimentos. A igreja é um lugar maravilhoso, mas ela aqui na terra não é perfeita ainda. A igreja perfeita será a igreja triunfante, a igreja da glória. Hoje a igreja militante, a igreja da terra, é uma igreja maravilhosa, mas tem as suas dificuldades. A unidade da igreja é percebida no serviço de cada um dos seus membros. O cuidado de cada um dos seus membros. Aquele que se julga mais simples, como é importante para manter a unidade da igreja. A unidade da igreja é percebida no esforço dos líderes. Qual o papel do líder? Unir o grupo, fortalecer o grupo, dar liga ao grupo. Esse é o nosso papel, nós que somos líderes. A presença de cada membro das atividades. Já pensaram? Se essa noite você falasse assim, eu vou ficar em casa hoje, eu vou assistir o culto online. Não é pecado não, quem está assistindo o culto online, não é pecado não. Mas o culto online é para quem está doente. E é para quem não tem mais condições de caminhar para a igreja. Ou para os irmãos idosos, que não têm condições de estar frequentemente aqui. Então já pensou se você falasse, eu vou assistir o culto em casa hoje. E todos, presbítero Jefferson, eu vou assistir o culto em casa, de casa eu vou assistir o culto. Então nós estaríamos aqui num grupo diminuto, adorando e glorificando ao nosso Deus. Mas a sua presença, como ela nos alegra, como é gostoso que nós, né, Rodrigo? Que coisa boa nós estarmos aqui, poder ver os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos queridos em Cristo Jesus. Tudo isso se soma à grande colheita do nosso Deus. O reino de Deus cresce quando cada um cumpre o seu papel. Você já entendeu o seu papel na vida da igreja? Porque na lavoura, cada um tem que cumprir o seu papel. Porque se aqueles que são destinados para o serviço específico da lavoura, se alguns resolvem não cumprir o seu papel, o trabalho não será realizado com excelência. Ou será realizado, mas alguma perda haverá de acontecer. Então, nessa igreja, para que essa igreja possa prosperar, para que ela possa crescer em graça diante de Deus e diante dos homens, a ponto que as pessoas querem estar aqui conosco adorando a Deus, você tem que cumprir o seu papel. Você tem que entender que você faz parte de um mesmo corpo. A colheita espiritual não é de uma pessoa só, assim como a colheita das lavouras não foi um só. Não foi um só que fez a colheita, para que nós pudéssemos apresentar os vídeos, para que nós pudéssemos ensacar o café, para que nós pudéssemos vender o café no tempo adequado. Percebe então? Que a graça de Deus se manifesta na colheita, porque a colheita revela unidade. Unidade precisa estar presente na igreja, porque nós somos a boa colheita do nosso bondoso Deus. E por fim, nós vemos a graça de Deus na colheita da esperança. O que significa essas flores? Né, Diácono Renato Júnior? O que significa a florada do café? Significa futuro, né? Esperança, né? Se na época da florada não tiver flor, se vier uma chuva muito forte, uma chuva longa durante uma noite muito fria, poderá prejudicar os frutos. Então, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado acerca disso. A graça de Deus na colheita da esperança. No capítulo 9, o versículo de número 15, que eu não li para vocês, eu gostaria que vocês fizessem leitura comigo. Amós 9:15. Juntos, vamos?
plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Cícero, nós temos aqui um tom de esperança, mas esse tom esteve presente em todo o livro do profeta Amós? O que vocês acham? Voltem as páginas, é um livro pequenininho. Voltem as páginas para o começo do livro, para o primeiro capítulo do livro. Após a introdução, a apresentação do profeta, olha o versículo de número 2. Amós está se apresentando com palavras mansas, Sócrates? Ou ele está se apresentando com palavras duras? Amós, meus irmãos, começa o livro com palavras duras de juízo. Logo no versículo 2, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Quem ruge? O leão. Você não tem medo do leão? Se você deparar com um leão no caminho, para nós aqui seria a onça pintada. Se você deparar com a onça pintada, no rugido dela, aquele ronco grosso, assustador, qual seria a sua reação? Será que isso é uma palavra mansa? O Senhor vai rugir. Que ruge é uma fera selvagem, uma fera poderosa, um predador. Aí ele continua falando: os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Já pensaram as nossas lavouras tomadas pela seca? Os nossos campos secos? O que te parece, Nivalda? Isso é uma palavra mansa? Não, isso não nos parece uma palavra mansa. E se você quiser tirar a conclusão final, basta você olhar o capítulo 7. Porque o profeta chegou a ser indesejado por um tal sacerdote lá, chamado Amazias. Amazias pediu ao rei Jeroboão para que desterrasse a Amós, ou seja, que o mandasse para fora de Israel, porque ele estava pregando uma grande praga sobre toda a terra. Nós estamos pregando nas últimas semanas nos livros proféticos, porque a ordem que nós estamos agora é a ordem dos profetas. E dos profetas menores são 12 que nós temos pela frente. Então vimos Oséias, Joel e Amós. Nós ainda temos 9 profetas pela frente. E os profetas foram usados por Deus para fazer o quê? Para despertar o sentimento do povo. Não foi para Lívia chegar aqui, assim, eu chego no culto e tanto faz como fez. Não. Foi para o sentimento dela ser despertado. Foi para que ela fosse provocada. Foi para que a Ariana fosse provocada. Foi para que a Luísa fosse provocada. Então os profetas, a missão deles é despertar os sentimentos. E os profetas foram usados de tal maneira a parecer muitas vezes loucura os seus atos diante do povo. O povo estava vivendo na fartura do campo. Parecia que tudo estava bem. Não estava bem. Eles estavam, Renata, eles estavam bem longe do Senhor. Então Amós anuncia seca, Amós anuncia praga, ele anuncia fome, ele anuncia destruição. Ele mostra que sem Deus colheita alguma vai durar. E durante grande parte do livro o tom vai ser pesado. É como se o campo estivesse condenado à esterilidade. Nunca mais vai produzir fruto. Aí, irmãos, sempre com a palavra dura de juízo, vem uma palavra mansa, uma palavra de esperança. E o profeta, então, Lion, ele termina com uma promessa de abundância. Dias em que o lavrador não dará contas de colher tamanha bênção. Então, é a imagem de uma colheita sem fim, onde a alegria substitui todo o juízo que eles experimentaram. É a graça de Deus se manifestando a um povo que não a merece. Por isso, meus irmãos, é graça, favor não merecido.
E essa promessa é preciosa para mim, e é preciosa para você também, especialmente quando nós pensamos nas lavouras de café. Quem planta sabe, e quem colhe também. Os que trabalham na lavoura, e vocês, irmãos do Caparaó, conhecem muito bem, nem todos os anos são iguais. De repente você tem uma safra boa, no outro ano ela não é tão boa quanto a do ano anterior. E um detalhe, algumas regiões não são como a nossa. Algumas regiões, o tempo de seca, de praga, de dificuldades, se apresenta com maior frequência do que a nossa região. O Caparaó é uma terra que Deus tem abençoado. Amém? Deus tem abençoado sobremaneira. Nós não temos tido chuvas terríveis na nossa região. Deus tem mostrado o seu cuidado conosco. Então, meus irmãos, tempo de seca, de praga e dificuldades podem, algum dia, vir sobre nós também. Mas hoje é o tempo em que Deus tem aberto as janelas dos céus. A lavoura floresce. Os terreiros estão cheios de café no tempo da colheita. Não é esse, meus irmãos, o tempo que nós estamos vivendo? Não é essa alegria que nós temos compartilhado? Aí a pergunta que eu faço, Guilherme: faremos como Israel naqueles dias? Vamos viver nossas vidas, vamos curtir as nossas conquistas, vamos passear, vamos viver para nós mesmos. Irmãos, viveremos como se a lavoura do café fosse mais importante que o Deus que a faz produzir? Viveremos como se as bênçãos fossem maior do que aquele que tem nos abençoado? Eu concluo com a expressão: colheita do café, colheita de Deus. O que tem o café com a vida cristã? O grão de café e a vida cristã passam pelos mesmos caminhos. Vocês que entendem de café, eu entendo de beber café. Um bom café, saboroso, sem açúcar, para não estragar o café. Mas eu não entendo de café. Não entendo das lavouras, não entendo de plantio. Sou aqui há 3 anos e meio, mas eu não domino essa área que é tão comum a vocês. Eu entendi 6 passos em que o grão de café e o cristão são semelhantes. Se porventura você perceber que há passos que eu não citei aqui, você vai me procurar depois, tá, Robertinho? Pastor, só podia ter acrescentado esse passo, aquele passo, porque eu vou, no meu sermão, fazer essas anotações, e no futuro, se Deus me conceder a graça de pregar um culto da colheita numa outra igreja, e eu pregar esse mesmo texto, então poderei apresentá-lo de forma mais adequada. Mas o que eu entendo? O primeiro passo é o plantio, a semente lançada na terra. Eu entendo assim. Acho que sem isso aí não tem como pensar em grão de espécie alguma. Com o café, o grão é colocado no solo fértil para começar a sua vida, para produzir a muda, a qual vai ser plantada pelo produtor no tempo adequado. E com o cristão? O cristão acontece da mesma forma. A palavra de Deus semeada no coração. O coração é o terreno. E a palavra de Deus é a semente. Então, assim como o grão é lançado na terra, a palavra de Deus é lançada na terra do nosso coração. O novo nascimento em Cristo é o ponto de partida para a vida espiritual. Esse é o primeiro passo comum. O segundo passo comum, e vocês me perdoem dar os saltos, da preparação da terra, de adubar a terra, de colocar o calcário na terra. Vocês vão me ensinar isso mais adequadamente.
Mas o segundo passo que eu trato com vocês aqui é esse que nós estamos vivendo, chamado de florada. Os brotos e flores que anunciam o fruto futuro. Né, Joninha? Então, os brotos e flores que anunciam o fruto futuro. Para o café, as flores anunciam a promessa de que virá fruto. Mas ainda é frágil. Nós tememos. De repente, uma mudança climática, uma chuva muito forte, ou um sol muito escaldante. E com o cristão, o que é a florada? O que é a florada na vida do cristão? A florada na vida do cristão é aquele entusiasmo, né, Vânia? O entusiasmo dos primeiros dias de crente. Não é isso mesmo, Silane? Então a florada na vida do cristão é o entusiasmo, é a vida transformada, é a beleza que alguém fala, ali vai um cristão, nossa, como fulano mudou, parece outra pessoa, deixou as coisas velhas, coisas novas agora, está praticando, está vivendo, está falando, está pensando. O terceiro passo, Rodrigo, Humberto, o terceiro passo, eu vou entender aqui na minha forma resumida, que seria a maturação. O fruto se desenvolvendo, o fruto ganhando cor, o fruto ganhando consistência. Com o café, é o grão que vai amadurecendo até alcançar o ponto certo. E com o cristão, é o processo de santificação. Começa a crescer na graça, começa a crescer na firmeza, começa a crescer no caráter, começa a crescer na perseverança. O quarto passo, ou o quarto caminho, que assemelham o grão do café com a vida do cristão, é a colheita. O momento de recolher o fruto maduro. Com o café, o grão pronto é colhido, mostrando que todo cuidado deu resultado. Que coisa boa! Vocês passam pela lavoura e ela está carregada de frutos. Se começa a ser colhidos os frutos, um a um, eles vão sendo somados, jogados ali no pano, vão sendo retirados, as sacas vão ser enchidas. E com o cristão, meus irmãos, com o cristão, é quando a vida frutífera glorifica a Deus. É quando ele começa a apresentar o fruto do Espírito. É quando o fruto do Espírito se torna evidente na vida de um crente. O quinto passo, ou o quinto caminho, é a secagem. Para o café, o fruto vai passar pela secagem, né? Vai ser provado ao sol. Durante o ano, eu faço a minha caminhada todos os dias, eu e os meus parceiros. Cadê o Pedro? Está aqui? Meu parceiro de caminhadas, hein? Rodrigo também, vez por outra. Nós passamos, né, Pedro? Fazendo a nossa caminhada. Aí a gente agora olha para os terreiros e eles estão vazios, né? Quando chega o tempo da colheita, os terreiros ficam abarrotados, né? Os terreiros ficam cheios de café. Então, meus irmãos queridos, né, o fruto tem que passar pela secagem. Ele é exposto ao sol. E muitas vezes tem que ser levado também para o secador, né, Renato Júnior? A gente passa ali e está lá o secador, a fumacinha lá o tempo todo. Então, o sol e algumas vezes também é preciso do secador. E na vida do cristão, Alice? Na vida do cristão, né, significa que nós passamos por um processo de provação. Que nós passamos por um processo de disciplina. As lutas vão moldar, as dificuldades vão nos purificar, as adversidades vão fortalecer a nossa fé, não é mesmo, Gabriel? E o sexto e último passo, que na minha simplicidade de alguém que não domina a área do café como vocês dominam, seria o preparo. O grão é beneficiado, limpo e transformado naquele café gostoso
que será servido à nossa mesa. Andréia, e com o cristão? O cristão maduro é instrumento útil nas mãos de Deus. O cristão maduro é chamado de obreiro aprovado. Está pronto para servir, para edificar outros e para glorificar a Deus em sua missão. Então, meus irmãos queridos, Evandro, que a sua vida seja como aquele café quente, café fresco não, né? Café quente diante de Deus, forte na fé, doce na graça e que tem o aroma do testemunho cristão. Quem sabe isso pode ser um moto para nós cristãos que estamos envolvidos com o café. Forte na fé, doce na graça e que tem o aroma do testemunho do cristão. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Graças te damos, ó Deus. O teu cuidado é sobremaneiro sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui essa noite para agradecermos a tua provisão sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre o nosso município, a nossa região, o nosso país, sobre todo o mundo. Os nossos olhos estão postos em ti o tempo todo. Nós somos uma região de gente que levanta cedo e dorme tarde, mas que entende que até quando está dormindo, o Senhor está cuidando de tudo. Ó Deus bendito, muito obrigado. Aplica os ensinos da tua palavra a cada um de nós. É a oração que fazemos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.